paramos para analisar a história, vemos que tem algumas diferenças de como as pessoas de antigamente viviam, como nós vivemos hoje em dia. Acordar cedo, sair andando, correr e caçar o próprio alimento, né? Depois chegar em casa, preparar. Ou seja, demandava muita energia, né? Já hoje em dia, os acessos a alimentos estão bem fáceis, né? Pode pedir qualquer alimento que chegue na nossa casa. O mercado vende tudo que a gente precisa. E acaba que a gente se alimenta muito, assim, mal hoje em dia, porque os alimentos são, na maioria das vezes, industrializados. A gente parou de correr atrás da nossa comida, de comer coisas mais naturais e acabamos começando a ter mais preguiça também, né? Então, com esse acesso fácil a essas coisas, nós tornamos pessoas preguiçosas. Então, observando a diferença para hoje em dia, a gente vê que é difícil levantar do sofá, levantar da cama. A preguiça, ela toma conta, desânimo. Mas isso se dá a quê? Na minha concepção, isso se dá ao fato de que as pessoas estão muito sedentárias, ou seja, quanto menos movimento você faz, mais seu corpo quer ficar sem se movimentar. Ele quer procrastinar mesmo, sabe? Vamos fazer isso, mas vamos fazer depois. Vamos fazer segunda-feira. E aí, acaba que nunca que faz, que começa de verdade. Então, se você tiver que começar alguma coisa, não espera segunda-feira, começa hoje. E tenta se alimentar o mais natural possível. A gente tem que tentar voltar à essência que tínhamos antes, sabe? Na época que tinha que caçar o seu próprio alimento, sair de casa, andar. Isso, as pessoas de antigamente gastavam muita energia. Hoje em dia, o gasto calórico está reduzido. E isso, o sedentarismo, entrou com tudo na nossa vida, né? Então, acaba que a partir daí, você pensa que, não, mas eu sou sedentária, né? Só isso. Só que com o sedentarismo, você desenvolve outras doenças. Dentre elas, obesidade, que é muito grave. E é o que assola a maioria das pessoas, inclusive obesidade infantil, né? Por quê? A maioria das crianças segue o exemplo dos pais, né? E, de certo modo, uma criança não vai entrar no mercado e vai comprar uma besteira. É o pai que leva, é a mãe, tá entendendo? Eu não quero julgar ninguém nesse vídeo, mas eu acho que a gente tem que pensar assim. Na minha época, sinceramente, vou dar um exemplo de mim. Na minha época, eu era uma criança que, graças a Deus, cresci sem internet, porque eu não tinha celular nessa época ainda, computador. Eu só fui ter computador com meus 15 anos. Então, a internet ainda era muito mais difícil de ter acesso, né? Era a internet de escada. Quem aí lembra? Mas, hoje em dia, o telefone é muito fácil, computador. E, a partir disso, essas tecnologias vieram para ajudar muito a gente, mas também meio que atrapalham. Porque, querendo ou não, a gente deixa de fazer um outro tipo de coisa para ficar mexendo no celular, redes sociais. E redes sociais é uma coisa muito delicada hoje em dia, porque a maioria das pessoas foca muito na rede social em si, focam no telefone e acabam esquecendo de viver a vida real. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Por quê? Se a tecnologia ela tá roubando nossa atenção e o sedentarismo é desencadeado por isso, nós estamos assim, num ciclo sem fim. Então, já que o sedentarismo é assim, essa porta de entrada para outras doenças, e isso pode acabar prejudicando muito a nossa vida, como que será que podemos melhorar isso? Como será que podemos melhorar também a vida das nossas crianças no futuro? Porque, como eu estava falando, na minha época, eu cresci sem internet. Isso foi bom porque eu me movimentei bastante, eu brinquei. E hoje em dia a gente vê que as crianças elas não estão brincando mais. Isso tá muito complicado porque acaba que a diversão hoje em dia é um telefone, é uma televisão. Porque a criança fica ali, querendo ou não, um pouco quieta. Só que assim, gente, a criança tem que brincar, tem que movimentar, tem que correr, tem que pular, se machucar mesmo. Porque na minha época foi assim comigo, sabe? Eu tenho o meu corpo todo marcado porque eu pulava tudo, eu subia em árvores. Quando que a gente vê hoje em dia uma criança subir em árvore? Entendeu? Só se for em um jogo de videogame. Então, pra melhorar essa situação que tá acontecendo
no Brasil aqui e no mundo, né, em geral. O que a gente tem que fazer? Diminuir um pouco as tecnologias e conscientizar essas pessoas de que o sedentarismo é a porta de entrada para outras doenças que vão ocasionar uma má qualidade de vida para as pessoas. E assim, quando você começa a inserir bons hábitos, seja um adulto, mas principalmente uma criança, ela vai crescer com aqueles hábitos bons e ela vai continuar aquilo pro resto da vida. Então, vamos trazer esses bons hábitos para os nossos filhos, nossos sobrinhos, para nossa própria vida, para, sabe, melhorar. Porque se cada pessoa fizer um pouquinho todos os dias e se conscientizar de como essa tecnologia, como a inatividade física está afetando a saúde de nós brasileiros e do mundo em geral, nós vamos conseguir melhorar a saúde da população, sabe? E conseguir, consequentemente, melhorar o futuro das nossas crianças, menos obesidade, porque a obesidade é um problema que é muito complicado hoje em dia. E aí você desenvolve também problemas psicológicos quando você não se move, sabe? Problemas físicos, de limitações, problemas de coração, sabe? Cardiorrespiratórios. Então, o meio que a gente pode fazer isso é inserindo um exercício, uma atividade física, uma caminhada no dia a dia, uma aula de luta, seja qual for o exercício, qualquer um, mesmo que seja pouco, vai ter esse benefício para você sair um pouco da rede social, para sair um pouco do telefone, dos videogames e etc. Então, vamos tentar viver um pouco mais a vida real. Esquecer um pouquinho, deixar de lado o telefone, porque isso está roubando a nossa energia, a nossa saúde. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho. E aqui eu falei que nós estamos em uma nova era nesse canal. Então eu quero trazer bastante conteúdos voltados assim, para ajudar vocês mesmo que estão precisando. Então se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E curte o vídeo também, para eu saber que vocês estão gostando. Interage aqui nos comentários e fala. Porque na minha época foi assim. E nós temos isso comprovado cientificamente, né? Do exercício, da melhora no dia a dia das pessoas, na melhora da disposição, da qualidade de vida. A inatividade física já é o contrário, né? Então, comenta aqui como que foi pra você, a sua adolescência, a sua criança. Como que foi sua criança? Como que foi pra você quando era criança? E como que é hoje em dia? Você movimenta bastante seu corpo? Saiba que isso pode te ajudar. Então, se você enfrenta problemas como ansiedade e depressão, isso também vai melhorar com a prática regular de exercícios físicos. Então, eu como profissional, tô te dando essa toque, assim, né? Então, vamos buscar por mais saúde e qualidade de vida. E eu tô aqui pra te ajudar. E é isso, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.